pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre ter 100% de fundos imobiliários na carteira. E aqui eu trouxe o Marcos, que é uma pessoa que tem isso na carteira. Fala pessoal, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E é isso aí, eu tenho 100% de fundos imobiliários na minha carteira. Vou explicar um pouquinho para vocês aí, um pouco por trás das minhas decisões, de o porquê que eu faço dessa forma e passar aí umas orientações para vocês. E para quem não me conhece, eu sou especialista de fundos imobiliários na Suno Research, que é uma casa de análise, na verdade hoje em dia é bem mais que isso, né? É uma casa de investimentos, então a gente trabalha bastante com fundos imobiliários e outros tipos de investimento e eu trabalho junto com o professor Baroni na parte de fundos imobiliários. E aí me conta sobre isso, por que você tem 100%? O que você acha disso? Olha, é uma pergunta que eu recebo direto, então muita gente me pergunta, posso ser 100%? Devo ser 100%? Isso é bom? Isso não é? E o negócio é o seguinte, isso vai muito de conforto. Se a gente for pela regra, de fato, de como montar uma carteira, não é o recomendado. Você vai ficar focado em um investimento só. Se esse um investimento der problema, como a gente teve, por exemplo, recentemente, uma possível tributação, se ela passasse, todo mundo que fosse 100% em fundos imobiliários ia ter 20% menos de renda por conta da tributação e as cotas provavelmente também cairiam lá para 20% para mais. Então, do dia para a noite, seu patrimônio ia derreter, tanto na renda quanto no próprio patrimônio. Então, por isso que não é o indicado ter 100%. E como que você define o percentual na carteira, né? Porque, por exemplo, o CRI já é uma coisa um pouquinho mais arriscada, fundos de papel já não é tão arriscado. Como é que você faz essa definição na sua carteira, esse balanceamento? Tá, então como eu sou 100%, então eu preciso me diversificar o máximo possível dentro desses meus 100% de fundos imobiliários. Então eu tento ter o máximo possível de setores. Óbvio que nem todos os setores de fundos imobiliários são super interessantes. A gente tem alguns que têm mais riscos do que a gente gostaria. Por exemplo, hospitais não é um setor que tem uma perspectiva muito boa. Então tem alguns que não são interessantes, mas dentro dos maiores eu tento me diversificar o máximo possível. Aí nada mais é do que pegar minha carteira como um todo. A gente pode partir do pressuposto, assim, partir do ponto zero de ter pesos iguais para cada um dos setores. E conforme você tem mais conforto, mais gosto com algum setor, você pode colocar um pouco mais em algum deles. Por exemplo, logística é um que eu gosto bastante. Então eu tenho um pouco mais de logística em relação a outros tipos de setores. Só que não é uma regra. Então, se você gosta mais de lajes, pode ter mais lajes. Se gosta mais de papel, tenha mais papel. Se você quer mais risco e quer desenvolvimento, tenha mais desenvolvimento. Ou se você não quer risco, tenha menos. Então, essa parte de aumentar, a partir do tudo igual, aumentar ou diminuir as porcentagens, fica muito dentro do que você quer para sua carteira. Mas partindo do tudo igual para todos os setores, é excelente já para você ter uma boa diversificação, considerando os maiores setores. E eu vejo assim que tem muita gente que tem fundos imobiliários, boa parte, a maior parte, porque já está vivendo de renda passiva, né? Já está aí na fase de aposentadoria, coloca em fundos imobiliários para ter renda passiva. Você acha isso uma boa estratégia? Assim, é uma boa estratégia do ponto de vista de renda passiva, né? Na minha opinião, os fundos imobiliários são os melhores investimentos pensando em renda passiva e ainda é uma renda passiva mensal. Então a gente tem outros investimentos que têm renda passiva, mas não é mensal e essa diferença de ter todo mês impacta muito na aposentadoria, porque você vai ter, se você quer realmente se aposentar, parar de trabalhar, parar de fazer tudo para viver dessa renda, então é importante que seja mensal para te ajudar a pagar tudo que você tem todos os meses. Sim. Então, desse ponto de vista, é super interessante. Mas aí a gente volta na questão de concentração. Se por acaso der algum problema, você, principalmente aposentado, ou que está pensando em se aposentar, você vai ter um problema ainda maior do que eu, por exemplo, que não estou na minha aposentadoria. Então, se eu tenho menos 20% da minha renda por conta de uma possível tributação ou problemas dentro das carteiras dos meus fundos imobiliários, eu não tenho problema porque eu trabalho. Então, um compensa o outro, eu posso usar outras rendas que eu tenho para superar isso. Agora, se você só tem essa renda, está aposentado e por qualquer motivo que seja sua renda de fundo imobiliário cai, você vai ter um problema potencial de pagar suas contas. Como você vai pagar seu aluguel se a queda for muito grande? Comprar comida no mercado. Então aí você vai estar numa situação muito delicada. Então, na minha visão, quando você constrói um portfólio para aposentadoria, você precisa obrigatoriamente diversificar porque a sua renda se torna mais importante do que ela já era. Porque agora é uma renda que ela vai te sustentar. Antes não sustentava, agora sustenta. E você não pode perder o seu sustento. Vai fazer o quê? Morar na rua depois? Acho que não. Então, assim, você precisa cuidar para não perder essa renda. Por isso que diversificar e proteger é importante. Sim, eu até vejo que tem gente que quer ter essa renda passiva e fala, ai não, vou botar todo o meu patrimônio, porque aí eu tenho mais renda passiva e um valor mensal maior. E como eu confio em fundos imobiliários, nada vai acontecer. O que pode acontecer, né? Nada vai acontecer até acontecer, né? Porque exato. assim, até o melhor fundo imobiliário pode ter problema.
ou pode passar por um período complicado, a gente pode ter uma baixa na bolsa. Enfim, várias coisas podem acontecer que estão fora do nosso controle. A gente pode ser o melhor analista do universo, coisas podem acontecer e dar problema na carteira. Então, assim, o ideal é você montar o que seria uma carteira antifrágil. Então, é alguma coisa que está protegida, ou pelo menos bem defendida, de o que você não prevê. Então, essencialmente, esse é o conceito. Se você notar que você está muito concentrado, muito frágil em algum aspecto, então você precisa corrigir isso. Porque na hora que você entrar nessa fase de aposentadoria, não pode ter oscilação. Pelo menos não pode ter muita oscilação. E quais são os pontos que você acha mais importantes na hora de analisar um fundo? Quais são os assim, que você acha essencial ver primeiro? Acho que uma coisa que muita gente deixa para olhar como secundário, mas para mim é primário, é a gestão. Então, hoje em dia, a gestão conta muito mais do que contava 10 anos atrás, por exemplo. Então, hoje é muito importante você ter certeza que você está colocando dinheiro em um fundo que é muito bem gerido, uma gestora que está lá para realmente extrair valor para você, que está alinhada com você, do que você só apenas olhar o imóvel. O imóvel, obviamente, é tão importante quanto, mas um excelente imóvel na mão de um gestor que não está bem alinhado com você, não adianta. Você vai ter um problema do mesmo jeito. E um imóvel mediano na mão de um excelente gestor, você já consegue extrair muito mais valor. Então, eu acredito que a gestão é extremamente importante. Imóvel, obviamente, é extremamente importante. Aí a gente olha o quê? Localização do imóvel, qualidade do imóvel, quem que é o inquilino, se são vários inquilinos ou não. Essas características do imóvel são bem interessantes. Em termos de número, a gente quer ver, obviamente, renda. Então, quanto que ele paga, qual que é o preço dele, se ele tem vacância ou não histórica. Tá? A vacância histórica é muito mais importante do que a vacância pontual, ou seja, a vacância de hoje. E a gente quer olhar esses dados para entender o quê? O que no fim do dia a gente quer olhar? Se aquela renda que ele paga hoje, ele vai continuar pagando, ou se ela pode aumentar, que daí seria melhor ainda, ou se tem potencial de cair. Muita gente só olha a renda hoje e esquece de olhar essa sustentabilidade da renda. Então, no fim do dia, a gente quer olhar essa sustentabilidade da renda. E eu vejo que tem muita gente que acaba escolhendo um fundo imobiliário por causa do dividend yield. Qual que é o maior risco disso para você? O maior risco disso é a pegadinha de você achar que esse rendimento de hoje é o rendimento de amanhã. Porque, vamos lá, fundo imobiliário tem várias formas de ele gerar rendimento para você. Ele pode ter vendido um imóvel. Então, se ele vender um imóvel, potencialmente ele tem um lucro e potencialmente ele vai distribuir um rendimento acima da média. Mas a venda de imóvel não é um rendimento eterno. Uma hora acabou aquele lucro e, sabe, para onde vai depois? Vai voltar para um patamar normal. Então, isso foi muito popular recentemente, porque a gente teve alguns fundos que fizeram vendas, o rendimento subiu absurdamente. A gente pode até olhar em dezembro, que vários fundos distribuem um acumulado em dezembro. Então você vê que tem assim, pagava lá, por exemplo, 70 centavos, nada foi para R$2. As pessoas olham, R$2 é muito dinheiro, vou entrar aqui. Só que esses R$2 foram pontuais. Por quê? Porque vendeu um imóvel, depois ele volta para o recorrente. Então, o maior problema de você investir pelo dividend yield é você cair numa pegadinha dessa de que esse rendimento você acha que ele vai ser repetitivo, mas ele não vai ser, por N motivos. Né? Eu usei esse exemplo de venda de imóvel, mas tem vários outros motivos. Bom, eu particularmente não invisto tanto em fundos imobiliários, ele tem 100%, eu tenho em torno de 15%, porque eu sou jovem e eu estou em busca mais de valorização e de aumentar o meu patrimônio. E diferente dele, que é especialista, né? Então ele sabe exatamente em tudo que ele está investindo, ele analisou super bem. Mas concluindo aqui, o que você conclui de ter 100% em FII? Eu acho que é bem o que você falou, principalmente na parte de especialista no assunto. Porque assim, eu compenso o fato de eu estar super concentrado com o fato de que eu acompanho muito, eu acompanho todos os dias, eu trabalho com isso. Então, além do meu trabalho, no meu tempo livre, eu estou olhando isso também. Então, eu estou muito em cima da indústria e se por acaso alguma coisa for acontecer, eu provavelmente vou estar sabendo, né? Eu vou pegar isso primeiro ou antes da maioria. Então, isso me dá mais conforto de ter 100%. Aí, para você, pessoa que pensa em ficar 100% no investimento, eu acho que no fim do dia a opção é sempre sua. A carteira é sua, a estratégia é sua, você faz o que você quiser. Mas é sempre importante que você entenda os riscos por trás disso. Quer ter 100%? Maravilha, tenha 100%. Desde que você entenda o risco, saiba quais são os problemas que podem acontecer com você tendo 100% e estando confortável com isso. Se você está confortável com isso, maravilha. Se você não está confortável com isso, então temos um problema. Então você precisa balancear sua carteira. Talvez diminuir fundo imobiliário, coloque em outras coisas, porque o importante é você estar confortável. Não existe certo ou errado de carteira. Eu tenho 100%, ela tem 15%. Quem que está certo ou errado aqui? Não tem, porque ela tem um objetivo, eu tenho outro objetivo. Então os dois estão certos.
O importante é que a gente esteja bem alinhado com os nossos próprios objetivos. O importante é saber exatamente o que você está fazendo, né? Não ir em efeito manada e, um colega indicou só ter fundo imobiliário, vou nisso. Não. Tem que saber o que está fazendo. Em algum momento, qualquer investimento dá problema. Então assim, não é porque nos últimos 5 anos fundos imobiliários bombaram, explodiram, maravilha, que não vão dar problema nos próximos 5 anos. Então a gente nunca tem como prever. Uma hora provavelmente vai dar algum problema e aí que é o momento que você vai estar muito feliz de você lá atrás ter escolhido proteger sua carteira e deixar diversificado. Bom, então por isso é hoje, pessoal. Obrigada pela presença aqui do Marcos. Vou deixar o Instagram dele por aqui. Qual que é? É o @mcorrea.jr. Muito obrigado, pessoal, também. Obrigado pelo convite. Então, espero que vocês tenham aí gostado do papo. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa um like aqui e se inscreve no canal para ter outros vídeos.